Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E eu convido você a sentar aqui um pouquinho comigo. Hoje eu não quero que você sinta que está assistindo mais um vídeo. Eu quero que pareça mais uma conversa entre amigos. Como se a gente estivesse tomando um cafezinho, sem pressa, sem precisar chegar a lugar nenhum. No último vídeo, eu te fiz uma pergunta. O que dentro de você tem evitado olhar? E eu fiquei pensando nisso depois, porque essa não é uma pergunta simples. Ela mexe. E muitas vezes, na verdade, nossa primeira reação é: não sei, não consigo pensar em nada. E evito olhar. Sendo muito sincera, muitas vezes a gente nem quer responder, não é verdade? Não porque não tem resposta, mas porque a resposta incomoda, ou simplesmente por pensar que vão nos achar tolos, seremos alvos de julgamento. E simples assim ignoramos aquilo que realmente importa. E sabe o que é mais curioso? A gente passa a vida inteira aprendendo a olhar para fora, a resolver problemas, a cuidar das pessoas, a dar conta das coisas. Mas ninguém ensina a gente a olhar para dentro. Ninguém ensina a gente a sentar com o que a gente sente. E quando a vida começa a pedir isso, aí vem a nossa autossabotagem. Tudo parece estranho, parece ser difícil, muitas vezes parece ser errado. Na psicologia existe algo muito humano, que é o nosso mecanismo de defesa. A gente tenta proteger nós mesmos da nossa própria dor. Então, quando algo nos machuca, o que a gente faz? A gente evita, a gente ocupa nosso tempo, a gente se distrai, a gente finge que está tudo bem. E eu te digo uma coisa, isso não é uma fraqueza, isso chama-se proteção. Mas tem um ponto importante aqui. O que nos protege no começo pode ser o que nos prende depois. Chega um momento em que evitar não resolve mais. Você pode estar ocupado o dia inteiro, mas quando para, aquele está lá. Você pode tentar não pensar, mas com certeza você sente. E mais do que isso, o seu corpo físico sente. E num piscar de olhos, você pode adoecer. E aí, será forçado a parar. Você pode tentar controlar, mas algo sempre escapa. E nesse momento começa o chamado olhar para dentro. Não como uma obrigação, um cuidado próprio consigo, mas sim uma necessidade. E talvez você esteja aqui agora pensando, mas como eu começo? Parece grande, parece confuso demais. Meu tempo é curto, meu dia só tem 24 horas. E a outra metade dele, eu durmo. Na outra metade, eu preciso trabalhar. Mas você começa de uma forma muito pequena. Você começa do simples, você começa do silêncio. E eu sei, o silêncio pode ser desconfortável, porque no silêncio você se encontra. Você se encontra sem distração, sem fuga, sem barulho. Você encontra você da forma nua e crua, com todas as suas versões e desejos, coisas que considera até mesmo uma derrota. E quando isso acontece, que os pensamentos vêm, que os sentimentos vêm, às vezes, a primeira reação é querer sair dali correndo, pegar o celular, achar um culpado, pensar nas expectativas em tudo e em todos no mundo, fazer qualquer coisa e se ocupar novamente, e sentir aquele peso nos ombros que faz você se sentir que é o único escravo da vida. Mas e se dessa vez você ficar? Fica um pouco, fica sem tentar resolver, fica sem tentar entender tudo.
Fica só observando. Isso já é um começo. E talvez pareça pouco, mas pouco não é. Porque a gente passou muito tempo não se ouvindo. Então, se ouvir já é um grande passo. É um passo enorme. Outra coisa que ajuda muito e que parece simples, mas é muito profundo, é observar o seu dia a dia. As pequenas coisas. Como você reage quando algo não sai como você queria. Mas vamos fazer esse pensamento, vamos nos olhar sem nos julgar. Como você se sente quando alguém te contraria? Quando você se sente ignorado? Porque na psicologia, a gente entende que as nossas reações dizem muito mais sobre a gente do que sobre a situação ou do que sobre o outro. Às vezes, não é sobre o que aconteceu, é sobre o que aquilo despertou em você. E isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Porque começa a nos trazer consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. E tem uma coisa que eu estou voltando a fazer, que me ajuda muito. Fiz muito quando eu era mais nova. E aos poucos, não é fácil, mas eu estou tentando, eu estou fazendo. Que é a escrita, é escrever. Não é escrever bonito, não é escrever certo, mas escrever verdadeiramente. Colocar no papel o que você está sentindo, mesmo que seja confuso, mesmo que não faça sentido. Quando você escreve, você tira de dentro. E ao tirar de dentro, quando você vê aquilo fora, você começa a entender. Se não entender hoje, pode ser que entenda amanhã e está tudo bem. E no meio de tudo isso, tem algo que para mim é o mais desafiador. É me acolher. É me abraçar. Porque nós não aprendemos isso. Bom, eu não aprendi. A gente aprendeu a se cobrar, a se criticar, a se encaixar em um sistema que esconde a nossa verdade e a nossa essência, a querer ser melhor o tempo todo. Mas quando você começa a olhar para dentro, você vai encontrar partes suas que não são fáceis de ver. Você vai encontrar inseguranças, medos, erros. E aí vem a tendência de se julgar. O autoconhecimento ele não começa na cobrança. O autoconhecimento ele cresce no acolhimento, na forma como você se trata, na forma como você se olha. E talvez aqui esteja uma virada importante. Você não precisa se consertar, pois você nunca esteve quebrado. Você precisa simplesmente se entender. E quanto mais você se entende, mais você começa a perceber algo que talvez você nunca tenha percebido antes. O quanto você tenta controlar. Você controla o que sente. Você controla o que acontece. Controlar as pessoas e o que as pessoas sentem. Controlar a vida. Isso é muito humano. Porque o controle vem do medo. Medo de sentir de novo. Medo de perder.
medo de não dar conta. Tem um lado do controle que a gente não percebe. O controle, ele cansa, ele prende, ele afasta a gente da vida real. Porque a vida não é totalmente controlável. E talvez uma das coisas mais difíceis dessa jornada seja aceitar isso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tenta não responder rápido. Só sente. Só observa. Respira. Aquilo que você tem evitado sentir, será que você está tentando controlar para não precisar enfrentar? É sobre você, não é sobre o outro. Mas não precisa responder agora. Leva isso com você. Porque no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre o peso do controle. E o quanto ele pode estar te impedindo de viver com mais leveza. O quanto ele impede de você se conectar com você de verdade. E a gente continua juntos, sem pressa, um passo de cada vez. E até o próximo episódio. Até lá.